em nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele? Oh, glória! Boa tarde, povo abençoado de Deus. Boa tarde, que a bênção de Deus seja contigo, tá bom? Senta um minutinho. Nós estamos aqui felizes porque a presença de Deus é conosco. Eu sempre entendi, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga amém por isso. Deus está do nosso lado e Ele tem sempre interesse em fazer com que a nossa vida cresça espiritualmente. Deus, Ele é muito interessado com que a nossa vida ela seja uma vida que glorifique a Ele todos os dias. E nós temos falado aqui, nesses últimos dias, o pastor começou um estudo, falando sobre recuperar a essência do Evangelho em nossas vidas. Por quê, pastor? Existem muitas coisas que com o decorrer do tempo, se nós não vigiarmos, cai num piloto automático, né? Cai assim, de uma certa forma, começamos a olhar de forma comum as coisas de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que o Davi, todas as vezes que ele ia à congregação, que ele recebia o convite de ir à congregação, ele ficava muito feliz, que ele dizia, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquilo era motivo de alegria, de satisfação. Aquilo era a demonstração de que aquele homem esperava em Deus os resultados que a vida dele estava buscando. Ele esperava em Deus que a vida dele pudesse melhorar. Depois de uma palavra que ele recebesse, depois de um momento de comunhão com Deus, ele tinha a plena convicção dentro do coração dele que ele sairia dali muito melhor. Por isso que ele disse, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele já tinha aquela convicção, ele fazia expectativas de que ele sairia dali melhor do que quando ele entrou. E aí já vem uma cobrança, uma pergunta pra gente, logo assim de cara. Será que a nossa preocupação tem sido essa? Né? Eu vou à casa de Deus. Não, para algumas pessoas já se tornou algo comum, rotineiro, é uma rotina. Ela já tem uma rotina semanal e o culto virou uma rotina para algumas pessoas. Mas elas não têm aquela expectativa de dizer, até antes de vir, Deus, usa o teu servo lá, independente de quem seja, usa ele para que traga uma mensagem que alimente o meu espírito. Porque eu quero sair melhor do que quando eu entrei. Ou seja, quando a pessoa ela tem dentro dela essa essência de querer algo de Deus para a vida dela, ela tem esse interesse. Ela faz esse esforço ao máximo para que ela não perca absolutamente nada. E quando ela não tem essa expectativa, quando ela já perdeu essa essência, o que vai acontecer tanto faz como tanto fez. Eu vou, se não der também não vou. E fica por isso mesmo. Tem pessoas assim, pastor? Infelizmente tem. Tem pessoas que elas se acostumaram em visitar a casa de Deus. Davi dizia, eu quero morar na casa de Deus. Eu não quero visitar, eu quero morar. Quer dizer, quero fazer daquele lugar a minha habitação. Nós temos uma casa, né, onde nós habitamos, residimos nela. E ali é o nosso ambiente central. É onde nós resolvemos a nossa vida, vivemos o nosso dia a dia, construímos ali com a nossa família. Mas nós temos que ter a casa de Deus também como esse lugar que é a nossa habitação. Onde quando eu precisar de qualquer coisa, eu sei aonde eu vou me dirigir para receber de Deus uma palavra. E eu sei quem são as pessoas que estão ligadas com Deus, que espiritualmente presidem sobre a minha vida e que elas irão me orientar de acordo com a palavra. Fazendo isso, você nunca vai perder absolutamente nada. No dia que você estiver bem, louvado seja Deus, estou bem. Mas no dia que vier uma calamidade, um momento difícil da sua vida, você sabe a quem recorrer. Você sabe o lugar onde você vai poder encontrar de Deus o refúgio para a sua alma. Mas tem gente que perdeu essa essência. Perdeu que tanto faz como tanto fez. Ela está numa situação difícil, ela nem sequer comunica que ela precisa de uma oração. Se ela tivesse aquele desejo mesmo de saber quem era Deus na vida dela e de ter Deus na vida dela, ela ia pedir uma ajuda. Você tem pastor justamente para isso. Para que o seu pastor, que é responsável pela sua vida no mundo espiritual, ele possa te auxiliar, te orientar no que for necessário. E você não vai ser aquela ovelha vagante que não tem pastor. Pelo contrário, vai ser muito bem ordenado. Diga glória a Deus por isso. Aí eu queria que você abrisse a Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, Novo Testamento. Segunda carta de Paulo a Timóteo,
Nós vamos ler aqui o capítulo 4. Nós precisamos dar demonstrações de que nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Muitas pessoas perderam essa essência. Antigamente se falava muito, né? Jesus está voltando. Aparentemente, de início assim, é até uma mensagem meio que falta conteúdo, né? Não é só Jesus está voltando. Tem todo um contexto por detrás disso, que tem que ser explicado por A mais B, principalmente para quem ainda não conhece, para quem ainda não entende. Mas nós precisamos dar demonstrações a cada dia de que nós estamos esperando a salvação de Jesus. É o que nós fazemos aqui quando nós estamos cultuando. Por exemplo, você vem ao culto, você vem com esse interesse de ouvir a palavra, de se fortalecer espiritualmente, de crescer na palavra, você está dando demonstrações de que você está aguardando a vinda de Jesus. Agora, quando não tem esse interesse, é outra questão. Já não podemos falar a mesma coisa. Quem está lá fora não está aguardando a vinda de Jesus coisa nenhuma. Ele está vivendo a vida dele de forma aleatória, sem uma lei, sem um preceito, sem a palavra de Deus. Ela vive dissolutamente. Ela não segue uma regra, uma doutrina, no caso a doutrina de Cristo. Ela vive de qualquer jeito. Ela não está esperando nada de Jesus. Se Jesus vier, ela está perdida. Agora, aqueles que já assumiram um compromisso com Deus, precisa dar essa demonstração dia após dia, de que ele está aguardando o Messias. Nós estamos aguardando Jesus vir para buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Nós estamos aguardando. Ou ele virá, ainda no tempo em que estivermos aqui, ou nós iremos partir. Um dos dois vai acontecer. E quando isso acontecer, eu tenho que, lá no meu último instante de vida, dar aquela demonstração de que eu acredito que se eu partir agora, Jesus vai me resgatar. Glória a Deus por isso. A palavra fala lá do Moisés, que o Moisés foi aquele cidadão que, quando ele partiu, teve lá uma guerra, né? Vieram os anjos de Deus, mas vieram quem também? As entidades lá. Tentar reivindicar. A nossa preocupação é essa. Eu estou dando demonstração de que eu estou buscando a Cristo, de que eu estou esperando nele a salvação. Então no dia em que eu partir, ele se encarrega de vir me guardar. Para o grande dia dele, o grande dia da salvação. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa... Temos que dar essa demonstração dia após dia, de que cremos nessa palavra. Isso não pode se perder. Eu recebi isso alguns anos atrás, e isso com o passar do tempo tem que ser algo mais forte dentro do nosso coração. Não é algo que eu ouvi e agora ficou esquecido. E agora, tudo que falam por aí é o que eu acredito. Não acredito naquilo que está escrito. Naquilo que foi me ensinado lá no passado. Olha só o que diz aqui, ó. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o 4. Eu vou pedir, vamos ler a partir do versículo 6. Vamos lá? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Está na tela também para quem pode acompanhar agora. Diz assim, ó. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está o quê? Próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Fez o quê? Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O Paulo aqui ele vai se referir, né, escreveu essa carta para o Timóteo, que era o seu filho na fé, e ele começa, a partir desse versículo 6, a demonstrar uma preocupação que ele tinha com ele. Qual tipo de preocupação, pastor? Qual era a preocupação que o Paulo tinha? Ele disse, eu já estou, né, chegando ao final da minha trajetória. Eu já estou sendo, né, feito aspersão, já. A minha vida já foi derramada. Tudo que eu tinha para oferecer já foi oferecido. Eu já estou concluindo o tempo da minha jornada. Eu combati o bom combate. Eu estou acabando a minha carreira. Mas até hoje, desde o dia que eu me converti até hoje, eu guardo a minha fé. Quer dizer, ele dava demonstração desde o dia em que ele se converteu, quando ele teve aquele contato com Deus, direto, lá em Atos capítulo 9, conta a história, de que ele teve aquela visão do céu, que Deus bradou lá e ele caiu. Caiu lá do cavalo e caiu cego lá no chão.
ficou mais ou menos ali uns 3 dias cego na casa de um homem chamado Judas, e Deus mandou Ananias ir lá, fazer aquela oração nele, curar ele, e a partir dali o Paulo andou, assiduamente servindo a Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ou seja, desde o início que ele assumiu o compromisso, até agora, o final da jornada dele, da caminhada dele terrestre, ele estava guardando uma fé que ele havia ouvido acerca de Jesus. E não só guardando para ele, mas como durante a sua caminhada, ele tinha tinha transmitido esse recado para muitas pessoas. Diga amém por isso. Ele não só tinha para ele, mas durante a sua caminhada, ele demonstrou, essa fé que ele tinha, trazendo aquele recado para outras pessoas. Ele dedicou toda a sua trajetória de vida, a partir do momento em que ele tomou uma decisão de aceitar Jesus, até o último dia da vida dele, transmitindo esse recado da salvação. Ele não permitiu que, durante os anos, as coisas fossem apagando dele aquela chama de servir a Deus. Por isso que ele estava aqui agora preocupado. Ele disse: desde agora, a coroa da justiça me está o quê? Versículo 8. Guardada. Aquilo que Deus me prometeu lá no dia em que eu assumi o compromisso com Ele, até agora, está guardada. Isso ninguém me toma, porque eu mantive firme a minha confissão do princípio ao fim. O Paulo não teve aqueles altos e baixos. Teve um momento da vida que ele passou por prisões. E já até comentamos aqui em outras ocasiões. Teve momentos que ele passou por prisões. Teve um momento que ele passou por açoites. Teve um momento que ele passou por tempestade no meio do mar, mordido de cobra. Aconteceu tudo que você possa imaginar no ministério de Paulo. Mas durante toda aquela caminhada, em momento algum, você observa ele negar a eficácia de Jesus na vida dele. Glória a Deus, irmãos. E ele transmite essa mensagem para o Timóteo: meu filho, eu quero que aconteça a mesma coisa com vocês. Eu já estou cumprindo a minha missão. Desde o início até agora eu dou demonstrações de que eu quero a salvação. Eu quero que a mesma coisa aconteça com você e com os demais. É a preocupação de que as pessoas mais experientes na fé têm que ter com os mais novos. É a preocupação que o pastor da igreja tem com as suas ovelhas. De realmente observar o estado delas e saber se elas realmente estão buscando essa salvação do princípio ao fim. Se elas estão ainda, buscando ou aguardando a vinda do Senhor, ou se elas já esqueceram isso. E muita gente esquece. Quando que ela esquece? Quando ela começa a praticar o pecado e se afasta de Deus. Quando ela não quer mais ouvir a palavra, quando ela não quer mais ter uma vida congregacional. Ela esqueceu que Jesus vai voltar. Ela se afasta. Ah, mas você não sabe, a pessoa está passando por muita luta. Mais luta do que Paulo passou aqui, eu acho que não passa não. Mais dificuldade do que Paulo passou, eu acho que ninguém daqui vai passar. Porque ele passou foi por coisas terríveis. Era afronta de morte. A afronta de morte que nós temos hoje é de uma enfermidade. É ou não é verdade? Ou alguém botou a arma na nossa cabeça e disse que nós íamos morrer. Acontece, alguém passou por um assalto ou coisa parecida, mas isso não é comum acontecer sempre. No caso do Paulo aqui o negócio foi sério. E o tempo todo demonstrando e guardando a sua fé. Era a mesma essência. Não deixou nada fazer ele se perder. Vieram muitos religiosos afrontar. Assim como no ministério de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor pregava hoje aqui sobre isso. Os escribas e os fariseus, eles começaram até a dizer: Jesus expulsa demônio por quem? Por Beelzebu. Quer dizer, eles não tinham o evangelho, não tinha nada de Deus. E porque Jesus tinha e estava transmitindo isso, eles começaram agora a querer atacar. E Jesus continuou fazendo a obra do mesmo jeito. Até deu um ensinamento para eles. Como que pode o demônio expulsar o demônio? Isso não existe. Uma casa dividida, ela não prospera. Jesus deixou um ensinamento para eles. Eles ficaram sem ter o que falar. E tem gente que não está tendo afronta nenhuma, irmãos. Está perdendo essa coroa aí que o Paulo falou. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Continuação do versículo 8. A qual o Senhor, justo juiz, nós lembramos que primeiro ele veio para nos salvar como redentor, como libertador. Quando ele voltar agora, ele vai voltar como juiz. Olha só o que diz. E me dará naquele dia. E não somente a mim. Ele não estava trazendo aquilo apenas para ele, dando um testemunho dele pessoal. Mas ele diz, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Todos que estão tendo essa expectativa de aguardar, o Senhor está voltando. Eu estou me guardando até o dia dele voltar.
É como a moça se guarda para o dia do casamento. O rapaz também se guarda até o dia do casamento. Quando eles fazem isso, eles têm uma expectativa boa acerca do que eles têm como projeto de vida. E quem tem um projeto de vida com Deus, ele aguarda firmemente aquilo que Jesus tem para manifestar. Na continuação, ele vai dizer, versículo 9. Ele vai falar agora com Timóteo, cobrando ele, fazendo uma chamada para ele. No 9 diz: procura vir ter comigo depressa. Vê que o Paulo estava preocupado, né? A partida dele próxima, ele queria pessoas de Deus ao lado dele para que dessem continuidade de onde ele parou. Aí diz aqui, 10. Porque Demas, aí vai entrar aqui a preocupação que Paulo tinha. Porque Demas fez o quê? Me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente, que era outra pessoa, Crescente foi para a Galácia. E Tito para onde? Para Dalmácia. O Paulo, ele entrou num certo, vamos falar assim entre aspas, né? Ele entrou num certo desespero. Ele percebeu, minha vida está sendo aspergida, servindo a Deus, eu estou esgotando, e eu preciso de pessoas que vão fazer essa obra para Deus. Do início ao fim mantive a minha essência, e durante a caminhada ele levantou algumas pessoas para fazer a obra com ele. Demas era um desses. Mas a Bíblia diz aí que Demas fez o que com ele? Desamparou. E ele deixa muito claro, amando o presente século. O Demas deixou o evangelho para fazer outra coisa. Paulo estava assim, eu desde o princípio até agora permaneci. Mas muitas pessoas pelas quais eu tive a oportunidade de acompanhar, de levantar, elas não continuaram. O Demas foi um desses casos. Ele depois teve que mandar o Crescente para a Galácia, o Tito para a Dalmácia. E ele vai depois dar continuidade dizendo que ele só estava com Lucas. Ele estava basicamente sem pessoas que poderiam dar continuidade àquilo que ele tinha para fazer. E essa é a preocupação. Tem muita gente que perdeu a essência do Evangelho e largou o Evangelho de lado para viver outras coisas, amando o presente século. Eu sempre comento aqui, prego prosperidade. Segunda-feira é o dia da gente orar aqui por prosperidade. Chamamos as pessoas para agir na fé, tomar posse da bênção nessa área da vida. Mas tem muita gente que depois que começou a ganhar recursos, a ganhar território, né, financeiramente falando, foram pessoas que abandonaram o Evangelho. Muitas pessoas que construíram famílias, quando eram solteiras era uma bênção. E agora casado, que era para ter alguém do seu lado para compartilhar e para viver junto do Evangelho, deixaram de fazer a obra de Deus. Deixaram de fazer a vontade de Deus. Deixaram de cumprir missões. Deixaram de lado a essência daquilo que Deus colocou dentro delas para viver o presente século. Que não é errado. Nós não estamos pregando aqui contra o presente século. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também não coma. Então precisa trabalhar para comer, diga glória a Deus. Não só para comer, mas para investir, para fazer outras coisas, para projetar um futuro. Precisamos de tudo isso, isso aí é inegável. Só que em contrapartida a isso, muitas pessoas foram deixando de lado o Evangelho literalmente. Não tem mais essa vontade congregacional de ouvir uma palavra. Não demanda mais tempo aprendendo aos pés da cruz. O que Deus tem para fazer na vida dela, através dela. Esqueceu. Paulo disse, meu filho Timóteo, vem depressa. Demas já não está mais comigo, me abandonou. Quis o presente século aí. Eu tive que mandar o Crescente para a Galácia, o Tito foi para a Dalmácia. Aí ele vai continuar, versículo de número seguinte, 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o quê? Para o ministério. Ele disse, além de você vir, traga o Marcos lá também. Era o João Marcos, né? Aquele que ele mesmo havia se apartado de Barnabé por causa desse rapaz. Que numa época ele não foi com ele também, depois o Paulo disse que não queria mais ele. Agora ele precisou dele no final da vida, né? Mandou eu trazer ele também. Traz ele que ele é muito útil. Ele estava precisando de pessoas que tinham a essência do Evangelho, que ele já conhecia, para que junto com ele continuasse fazendo aquela obra. Que eles estavam pregando em toda a Ásia. Né? Na parte ali da Europa ali e tudo. O Evangelho estava se expandindo. E ele já sabia, eu não vou aguentar muito tempo. Meu corpo físico é mortal, vai acabar.
Mas tem que ter gente para dar continuidade. E gente que tem essa essência que Deus colocou e que permanece com ela até hoje. Permanece nela até hoje. 12. Aí ele vai dizer também, ó, também enviei Tíquico a Éfeso, né? Quando vieres trazer, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me o quê? Muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele foi falar desse outro cidadão chamado Alexandre, que é o que tudo indica também era um dos que com ele cooperavam no Evangelho. Mas esse cidadão mais atrapalhou do que ajudou. E esse aqui é um perigo, irmãos, que muita gente que perde a essência de Deus, ela pode fazer na vida de outras pessoas. Não sei se você já parou para analisar, mas tem pessoas que um dia elas saíram da igreja e elas começaram a falar mal da igreja. Você já conheceu gente assim? Saiu da igreja e começou depois a falar mal da igreja. Esse tipo de pessoas, ela precisa vigiar muito. Porque o versículo 15, ele vai dizer assim, ó, a gente termina nessa parte. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Isto lhes não seja o quê? Imputado. Pessoas que o Paulo ajudou durante a caminhada, quando ele estava lá preso e que ele tinha que ter alguém para defender ele não tinha. Na época que ele estava lá ministrando as palavras, orando pelas pessoas, tinha gente com problema espiritual, expulsava os demônios, libertava a pessoa, fazia a pessoa andar com Deus agora, por intermédio da palavra. Pessoas que no dia em que ele ficou lá numa situação difícil, ninguém foi lá ajudar ele no dia da sua calamidade. E ele tinha estrutura e ele não ficou chateado com isso. Ele já sabia que ia ter momentos que ia ter pessoas que não iam andar com ele, né? Independente do que ele fez por alguém, muitas pessoas não iriam se lembrar dele. Tudo bem, mas ele deixa muito claro que pessoas durante a caminhada, elas perderam a visão, elas não têm mais a essência do evangelho que elas receberam, e agora elas começam a atrapalhar o evangelho. É bem provável que ele poderia ter feito até algo a mais, e não fez, justamente por conta de pessoas que estavam ao lado dele, que não permitiram, que foram pedra de tropeço. Isso aqui fica até de percepção para nós. Nós temos que ter a essência de Deus e temos que saber quem são as pessoas que estão à nossa volta. Porque tem pessoas que, ao invés de te trazer para o evangelho, te acrescentar alguma coisa à sua fé, ela acaba fazendo você ficar pior. É ou não é verdade? Eu, infelizmente, conheci muita gente assim. Pessoas tóxicas. Que por elas não terem tido sucesso naquilo que faziam, elas depois começaram a jogar a culpa nos outros, né? E tem uns que colocam a culpa na igreja. Ah, porque a igreja tomou muito meu tempo. A igreja não toma tempo de ninguém, glória a Deus. É nós que estamos ganhando, dando tempo com Deus. Diga glória a Deus por isso. Tipo, uma pessoa esses dias falou, né, que acabei conhecendo assim, esporadicamente, e ela veio falar, não, porque eu conheci ela na casa de uma irmã nossa aqui, que eu fui fazer uma visita, ela estava lá trabalhando como doméstica naquela casa. Ela disse, oh, minha filha é obreira da igreja de vocês aí, só que o pastor dela oprime muito ela na igreja. Eu disse, o pastor oprime, eu passei nessa igreja lá, e eu nunca oprimi ela, né? O que está lá, com certeza, não oprime ela para ela ficar 24 horas na igreja. Se ela está ficando, se ela gosta de fazer, isso é porque ela ama Jesus e ela está crescendo nisso. E eu fui olhar um pouco da vida da pessoa, chegou na época na igreja, ela tinha lá as duas filhas lá se relacionando errado com os homens. Hoje, ela está bem, está prosperando, as filhas estão casadas, estão com os netinhos bonitinhos lá, e a senhora mãe dela lá reclamando. Eu disse, se ela tivesse maconhada lá em Pedrinhas, a senhora teria que estar tendo que fazer visita para ela lá todo dia. Ou então quando desce, ainda mais porque a senhora já é idosa, só não ia ter tempo de ir lá visitar ela, né? Devia levantar a mão para o céu agradecer. Mas às vezes quer atrapalhar. Eu acho, não sei se ela gostou da minha cara, mas fazer o quê, né? Pelo menos minha mulher tem que gostar da minha cara, né? Mas, só para você entender a questão. Infelizmente tem pessoas, irmãos, que elas mais atrapalham do que ajudam. Você tem que saber, no meio da caminhada, quem são essas pessoas que estão atrapalhando você.
Eu estou vindo para a igreja, mas é tanta luta em casa. Começa a deixar as lutas lá e vir buscar Deus. E você vai ter direção para resolver lá as lutas que tem que ser resolvidas. Não vim não por causa da luta, eu tinha que resolver as coisas. Você não vai conseguir resolver. Você vai matar a cabeça lá, vai se estressar mais ainda e ainda vai perder a vida com Deus. De consagração na igreja. Perde. Infelizmente perde. Olha só, Gálatas. Vamos voltar um pouquinho. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Olha só. Gálatas, capítulo 5. Paulo quis dar para eles, para Timóteo, essa demonstração. Timóteo tem o mesmo sentimento que o meu. De ter a mesma essência de Cristo, que nós recebemos do início até agora. Vem, traga o cooperador, o João Marcos, com você. Eu só estou com o Lucas aqui, os outros eu tive que enviar porque as outras regiões estavam sem igrejas. É tipo hoje o pastor Jamil, irmãos. Você acha que tem muito pastor na igreja? Hoje está aqui eu, o pastor Brandão e a pastora Tenielma. Já teve época aqui que na sede tínhamos 8 auxiliares, né? O pastor tinha 8 auxiliares. Hoje estamos nós 3 aqui por enquanto, né? Os outros pastores estão tendo que ir para o campo assumir responsabilidades. E tem um que está em 2, tem outro que está em 3 no interior do estado aí. E os outros pastores? Teve uns que viraram a cabeça. Fazer o quê? Vamos prestar conta com Deus um dia. Aqueles que são fiéis, eles permanecem do início ao fim. Você pode ter a plena convicção de que quem sai foi porque quis. Não foi obrigação dele sair. Saiu porque errou e não quis acertar. Porque quando peca e se acerta, reconhece, né? É perdoado e depois tem uma nova oportunidade. Sempre foi assim. Eu já estou aqui basicamente há 12 anos. O pastor Jamil é meu terceiro líder que eu consigo trabalhar. E eu sempre vi a mesma coisa. O mesmo zelo pelas coisas de Deus. O mesmo. Glória a Deus. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vou comentar aqui um pouquinho sobre essa questão da circuncisão. O Paulo teve um problema na igreja da Galácia, né? Aquela igreja ela estava em pleno desenvolvimento. Aqueles irmãos estavam firmes na fé, né? Crescendo na graça de Deus, tendo zelo das coisas santas. Só que chegaram alguns religiosos, judeus, e começaram a penetrar no meio da igreja. E começaram a dizer para eles: vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam fazer a circuncisão. Tem que ser feito. Porque vocês estão servindo a Jesus, aí tudo bem. Mas você não pode esquecer do nosso pai Abraão. Aí eu vou com você rapidinho. Gênesis capítulo 17. Vamos lá? Versículo 10. Gênesis 17, 10. Deixa Gálatas marcado. Nós voltamos já. Deus, quando ele falou com Abraão, ele fez com Abraão uma aliança. E qual era a aliança? A aliança era essa, a circuncisão, né? Ele fez uma aliança com Abraão e com o povo que descendia de Abraão, no caso os israelitas. Ele era específico para os israelitas. Tanto é que os outros povos não faziam circuncisão. Olha só o que Deus falou. Isso aqui foi promessa de Deus para Abraão e depois para a descendência dele, os israelitas. Que diz aí, ó. Gênesis 17, 10, está na tela. Este é o meu concerto, que vos guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será o quê? Circuncidado. Versículo 11. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Veja você que ali era um concerto que Deus estava fazendo com Abraão. Agora em Cristo, uma nova aliança, as pessoas que estão em Cristo elas não precisavam mais fazer circuncisão. Porque naquela época a marca era física, para demonstrar que eles eram pertencentes ao povo de Deus. Isso apenas do gênero masculino. Você vê que as mulheres eram excluídas disso, né?
Então, na nova aliança agora, homens e mulheres vieram para Cristo. Ia ter que circuncidar todo mundo de novo? Não precisava, porque na nova aliança a circuncisão é aonde? No coração, é na alma. Não precisava de uma marca física. A circuncisão agora, na nova aliança, é aonde? É no interior do homem. E eles começaram a vir com essas ideias lá, fazendo com que eles se esquecessem do evangelho de Cristo, que eles já haviam recebido, e começaram a dar essa nova doutrina. O Paulo chegou e disse: aqui não. Eu sou o pastor desse povo aqui. Eu estou trazendo para eles o recado da palavra, da salvação, do reino de Deus. Isso aqui não vai fazer parte da história deles, não. Voltemos lá, Gálatas, capítulo 1, capítulo 5, onde nós estamos, versículo 2. Olha só o que Paulo diz no versículo 2. Olha o que ele disse aí. E eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Quer dizer, o que Jesus fez na cruz foi inválido para vocês. Não teve valor nenhum. Porque ele morreu. Pagou o preço pelos nossos pecados. Isso ainda era um símbolo também. Porque na antiga aliança, alguém cometia um pecado, pegava o cordeirinho, né, puro, novinho, imaculado, sem defeito nenhum. E era esse que era imolado e o sangue dele purificava a pessoa do pecado. Na nova aliança, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dele foi derramado. Por todo aquele que crê na sua palavra, agora tem o poder de ser chamado filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam agora, têm o poder de ser chamado filho de Deus. Ou seja, não precisa de circuncisão. A obra que Jesus tinha de fazer foi feita. Está aí João 12. Mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu creio, reconheço Jesus como Senhor, tomei a decisão, batizei, a velha criatura morreu, nasceu a nova, não precisa de nenhuma marca. Glória a Deus. Eles já estavam vivendo isso, né, no ministério que teve primeiro de João Batista, depois do nosso Senhor Jesus Cristo e depois dos apóstolos, de Pedro em diante. Foi seguindo a mesma coisa, a mesma essência. Recebeu Jesus, mergulha nas águas do batismo para a confissão dos pecados, nasce uma nova criatura, vai andar em novidade de vida. Se cometer algum pecado, vai ter que se arrepender, olhar para Jesus e voltar para o caminho. E isso vai ser até o final, até a volta de Jesus. Não precisa inventar outra moda. E por aí está cheio de gente inventando moda, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Não tem que fazer nada. Tem que guardar aquilo que está escrito. No 3, ele continuou, versículo 3. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a fazer o quê? Aí o Paulo vai dar uma dura neles agora. Ele diz: se vocês permitirem a circuncisão, vocês vão ter que guardar toda a lei. Já que vocês querem voltar para a lei judaica, para o judaísmo, vocês vão ter que guardar agora toda a lei. E na lei lá, na lei judaica existiam não só os mandamentos. Segundo alguns historiadores, era mais de 1.400 mandamentos, irmãos. E Jesus resumiu tudo. Qual que é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso se resume tudo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, vou ter o zelo pelas coisas de Deus, vou fazer conforme está escrito na sua palavra, vou zelar por aquilo que ele falou comigo. E se eu amo o meu próximo, eu não vou querer prejudicá-lo. Eu vou tentar ajudar. Se eu não puder ajudar muito, prejudicá-lo, não vou. Glória a Deus. Simplesmente. Não tem dificuldade. Mas eles estavam agora com essa ideia que estavam transmitindo para eles. Não, tem que fazer a circuncisão. Peraí, mas Jesus não já fez a obra? Jesus não já realizou o que tinha de ser realizado? Não vou perder essa essência. Vou ficar com ela do princípio até o dia que ele vier me resgatar. Acabou. Não, porque estão dizendo aí que a gente tem que fazer assim, assado. A religião ensina isso, é ou não é? Não vou falar mal de religião de ninguém. Mas a religião ensina uma série de dogmas. Uma série de coisas. E as pessoas não praticam isso aqui, ó. É ou não é? Quem já fez a catequese, quem já fez lá a crisma, né? Tem uma série de coisas lá. Pratica tudo aquilo? Não pratica.
Tem uns que vão pro dia do festejo e sai do festejo para beber. Mentira ou verdade? Não me apedrejem. É verdade. Coisa séria. Se vocês querem circuncidar, então guardem toda a lei. No dia de sábado vocês não trabalham. Nenhum animal de vocês não pode trabalhar no sábado. Engraçado que tem, eu não posso trabalhar no sábado, mas a conta dele está girando lá. Né? Tem uns religiosos aí que não podem trabalhar no sábado. E o próprio Jesus trabalhou no sábado, né? Jesus é o nosso modelo, sim ou não? Então, se ele é o meu modelo, eu vou trabalhar no sábado. Eu não posso pecar. Porque não adianta também guardar um dia da semana e passar os outros dias pecando. Porque tem pessoas que é assim. Semana Santa, né? Há 2 semanas atrás, tinha um bocado de religioso. Não como carne, não faço isso, não faço aquilo. Mas o resto do ano passa todinho bebendo. A festa do Natal, que é uma festa, né, que não significa nascimento de Cristo, não. Isso aí veio lá das ideologias lá de outros lugares aí. Que não tem nada a ver com Cristo. Era o tal do Deus Sol lá, que era o nascimento dele. Não tem nada a ver com Jesus. Nesses datas que aparentemente colocam, ou dizem que é Jesus, por que eles também não se consagram? No Natal estão fazendo o quê? Bebendo pinga. Tomando a birola lá, né? 51. Tudo que não presta está lá. A virada do ano, que era para estar na igreja, louvando. Deus, obrigado, o Senhor me deixou vivo. Passei por muita coisa durante esse ano. O Senhor vai me dar mais um novo ano, muito obrigado. Não, está lá fazendo coisa errada também. Aí um dia específico que é lá, não, que não adiantava eles fazer circuncidão e não obedecer a Jesus. Eu não vou falar aqui porque é palavrão. No interior o pessoal costuma muito falar. É mesmo que fazer sujeira e não se limpar. Você entendeu, né? Fez sujeira e não se limpou. Mesma coisa. Aí vem o versículo 4. Olha só, interessante isso. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes o quê? Caído. Ele diz, vocês querem ficarem se justificando aí pela lei? Da graça vocês não têm nada. A graça de Deus é o que opera hoje. A lei operou na antiga aliança. Amém? O que opera no tempo presente é a graça. É a obra que Jesus fez na cruz. Antes dele, era a lei de Moisés. Agora, em Cristo, o que opera? É a graça de Deus. Tanto é que ele foi mais firme ainda, que no 5 ele falou, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade ou por amor. O que opera hoje é o quê? A fé. Não adianta alguém dizer, eu fui circuncidado. Ah, fui circuncidado, mas que circuncisão é essa? Valeu o quê? O que opera hoje é o quê? Fé. Se alguém não tem fé, ela não tem poder de operação no mundo espiritual. O que opera no mundo espiritual é a fé. Quando você ora com certeza, com fé daquilo que você está determinando, você fala com Deus, aquela fé que você tem, é ela que chega até Deus. Não são nem as palavras. As nossas palavras são terrestres, são audíveis aqui. O que vai chegar no mundo espiritual é a nossa ousadia, é o que está dentro de nós, é o que Deus vê dentro de nós, que sai aqui dentro do nosso coração. É o que vai chegar até Deus. É isso que vai operar hoje. É a fé. Não, eu fiz a circuncisão, ou eu não fiz circuncisão. Isso não tem poder nenhum. Alguém chegar, eu guardo isso, eu deixo de guardar aquilo. Isso também não tem operação nenhuma. Eu visto a roupa A e eu gosto só da roupa X. Isso também não tem operação nenhuma. Porque tem essas discussões por aí, né? Pode usar calça, a mulher pode usar calça ou saia. Isso é discussão para os homens. Isso para Deus não tem valor nenhum. Não pode andar nu, nem se mostrando. Glória a Deus. Não pode fazer isso. Mas se vai andar de saia ou de calça, não importa. O que não pode é pecar. E tem que demonstrar essa fé. Desde o início da conversão até o dia em que o Senhor nos chamar. Eis aí a diferença. E para a gente chegar à parte final e terminar, ele vai no 7. Isso aqui me chama muita atenção. Ele vai dizer assim, ó. Corrieis bem.
Quem vos impediu para que não obedeçais o quê? A verdade. Aí o Paulo, depois de ter falado tudo aquilo com eles, depois de ter dado aquela bronca, no sentido literal da coisa, ele foi falar com eles o seguinte: vocês estavam correndo tão bem, estavam caminhando tão firme, tão fielmente. Quem vos impediu de obedecer a verdade? Quem vos impediu de ficar firme naquilo que vocês estavam vivendo? Você viu que as coisas estavam melhorando para você? Você viu que o reino de Deus para você estava mais próximo? Por que se deixou ser enganado? É tipo a pessoa que vem para a igreja, Deus limpa ela, cura ela das enfermidades, liberta a pessoa de vícios, e depois de um tempo a pessoa pensa em voltar para o vício de novo. Deus está dizendo, estava correndo tão bem, estava fazendo tudo certinho. Por que agora não continuou? Por que agora permitiu que alguém atrapalhasse você de obedecer à verdade? E essa é uma preocupação que nós temos que ter conosco. Será que não tem alguma coisa me impedindo de obedecer a palavra? Eu estava tão bem na minha caminhada, gostava de orar, gostava de louvar. Participar dos cultos para mim não era um peso. Hoje parece que eu venho cansado, amarrado. Tem que falar com Deus. Estava correndo bem agora, não corre mais por quê? Paulo diz, todos correm num estádio, mas só um alcança o prêmio. No mundo espiritual é diferente. Todos que correm uma caminhada com Cristo, que chegar até o final dela, em Cristo, vencendo, esse daí vai ter o prêmio da soberana vocação, a sua salvação em Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa preocupação hoje. Para a gente terminar literalmente, que eu fico falando que vou terminar e não termino, versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quer dizer, se afastar, deixar de ter comunhão, deixar de caminhar bem a sua caminhada, isso não vem de Deus. Isso vem de quem? Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, alguma coisa permitiu entrar. É como eu falei, gente que um dia se desviou, se você não tem capacidade de ajudar ela para ela voltar, não fique dando ouvidos para ela porque ela vai tentar lhe prejudicar. Assim como ela não quer mais saber porque ela errou, porque ela diz que viu coisa errada, ela vê coisa errada e vai ver em todo lugar. Não é verdade? Enquanto tiver vida, meu amigo, vai ver em todo quanto é ambiente, você vai ver. Ah, e na igreja? Na igreja tem gente que erra também. O missionário sempre explica. Tem um RR e tem um CERT acerte. Né? O próprio missionário brinca. Tem um RR e tem um CERT acerte. Né? Então não tem esse negócio. Todo mundo pode errar. Eu vou ficar olhando para a figura do homem? Não. Muito pelo contrário. Se eu tiver na minha mão, se eu souber de alguma coisa que alguém falhou, eu vou até orar. Deus, misericórdia. Me ajudou um dia e agora está sofrendo. Imagina aí que eu cometa um erro. Eu não vai fazer a diferença para você. Né? Com certeza seu pastor faz, mas eu não faria diferença tanto assim. Mas você imagina, o pastor Orestes, ele falhou. O bicho se achou o gatão, agora está com outra. Né? Aí você olha assim, você não acredita que é ele. Né? Tem gente que se desvia com essa besteira. Eu que cometi o erro, ele também agora quer errar também. Se eu errei, você ora para Deus ter misericórdia da minha alma. Deus tem misericórdia da alma dele. Está se perdendo. Teve um dia que ele falou uma palavra que me ajudou. Ajuda ele também a voltar. Glória a Deus. Aí eu também vou me desviar. Ele se desviou. Ele pode, por que eu não posso? Já queria. Né? Já queria e só usou o exemplo lá para dizer, ele pode também, por que eu não posso? Tem pessoas assim? Tem. Por isso que ele disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu não sei fazer nada de comida, eu não sei de nada dizer, eu só sei de comer, né? E agora até estou fechando a boca para não extrapolar. Mas qualquer pessoa que faz bolo sabe que bota o fermentozinho lá, ele já dá uma diferença, né? Eu não sei fazer. Na hora que a mulher está fazendo, eu fico olhando. Mas não me boto para fazer também. Nunca tive essa coragem. Mas um pouco de fermento que coloca lá no bolo, ele faz a massa ficar diferente. É assim também. Uma palavrinha de alguém aqui, uns comentários bobos dali, umas ideias que vêm dali, uma coisinha de lá. Fica pegando coisa de fora e aquilo vai destruindo aquilo que já está aí dentro, que é o evangelho genuíno, como você recebeu, nu e cru. As pessoas vêm e tentam roubar isso, né? Tenta roubar isso da gente.
Confio de vós no Senhor, versículo 10, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja quem for, fará o quê? Sofrerá condenação. Se tem alguém que está ajudando pessoas a se desviar, um dia essa pessoa vai pagar o preço por aquilo que ela está fazendo. Isso aí é sem sombra de dúvida. Se a pessoa não se arrepende, se ela não tomar uma decisão, as pessoas que elas fizeram se perder, ela vai prestar conta daquelas almas uma a uma. Tipo assim, você nasceu para Jesus nesse ministério, aí chega alguém que se desvia e abre uma igreja bem na frente ali. Aí começa a lhe chamar, você vai junto, ela vai dar conta da sua alma. Assim como a dela, ela vai dar conta da sua também. Isso é triste e já aconteceu com muita gente. Espero que não aconteça conosco. Glória a Deus. Porque Jesus disse, ai daqueles que é inevitável que não tenha escândalo, mas ai de por quem vierem os escândalos. É inevitável que não tenha erros, coisas possam acontecer, isso é inevitável. Para onde você for, você vai ter essa percepção. É inevitável. Mas ai de por quem vierem os escândalos. Esses vão sofrer condenação. E essa palavra aqui não é para condenar não, muito pelo contrário. Como nós ouvimos aqui, Paulo estava preocupado com a igreja, que eles permanecessem com aquela essência de Deus, de Jesus, desde o dia em que eles se converteram até agora, o final da vida. Por isso que ele, voltando lá onde a gente começou, ele falou sobre isso. Ele disse, olha, 2 Timóteo 4,6, só na tela, vai ficar só na tela, 2 Timóteo 4,6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Meu tempo está passando, né? O tempo da minha partida está próximo. 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde o dia em que converteu, combateu o combate, tinha que fazer algumas coisas, fez, tinha que orar, orou, tinha que congregar, congregou, tinha que fazer tempo de consagração e jejum, fez, tinha tempo de visitar as pessoas que estavam enfermas, fez, teve tempo de orar por alguém, orou, teve tempo de receber a oração, alguém foi lá e fez por ele também. E chegou no final da vida dele e disse, eu fiz tudo o que tinha de fazer, mas eu estou aqui guardando a minha fé, do princípio ao fim. Glória a Deus. Então pode aplaudir a Jesus por isso. Amém? Aleluia. Guardemos isso conosco. Essa é a nossa confissão. Vamos vencer naquilo que Deus nos chamou para vencer. Aleluia por isso. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração sentado mesmo. Fecha os olhos. Pai, obrigado por essa palavra.